pessoal, segue aí para vocês a correção da nossa atividade avaliativa número 2, né? Aquela primeira vocês fizeram na primeira semana de aula para conferir aí como é que estavam os conhecimentos de vocês. E essa agora é sobre essa primeira apostila que nós tivemos nesse ano de 2021. Eu espero que vocês acompanhem a correção, estejam se cuidando. Se tudo der certo, em breve a gente vai estar juntos novamente. Tá bom? Então, qualquer dúvida, procurem o professor nos grupos, o professor sempre responde. Lembrem sempre de organizar um tempo para o estudo de vocês, tá? Locais quietos, locais sossegados, para que vocês possam se concentrar. Beleza? Um grande abraço para vocês e segue a nossa correção. Alunos de nonos anos, vamos para a correção aí das atividades de história referentes à segunda apostila. São só 5 questões, tá? Vamos fazer isso de uma forma bem rápida e sintética. Questão número 1. Ao longo das nossas videoaulas abordamos uma série de documentos históricos ligados ao direito. Documentos históricos ligados ao direito, marca aí. Entre eles, um se destacava. Artigo 2º, isso é um objeto desse documento que a gente está citando. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Onde está inserido este artigo? Artigo 2º, e que nós já estudamos. A gente já estudou a lei orgânica do município de Laranjal Paulista. A lei orgânica é como se fosse a constituição do município. Nós estudamos isso na sala de aula? Estudamos isso nas nossas videoaulas? Então, não é a letra D. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente teria algum interesse em falar sobre poderes harmônicos entre si, sobre executivo, legislativo e judiciário? Nós já estudamos isso em sala de aula, então não é a letra C também. O Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é como se fosse um conjunto de regras para defender para que vocês não sejam explorados quando vocês vão ao comércio, tá? Todo comércio tem por obrigação ter uma cópia disponível. Então, se você vai num determinado lugar e não tem Código de Defesa do Consumidor, cobre do estabelecimento. Vocês têm o direito de saber dos seus direitos. Mas nós nunca estudamos isso em sala de aula, nem tratamos de legislativo, executivo e judiciário dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então não é a letra B. Só resta aqui a letra A, a Constituição Brasileira. O artigo 2º da Constituição Brasileira é o que trata da divisão dos poderes. Ela fala que os poderes são independentes e harmônicos, isso é, eles fazem cada um uma função e que essas funções não podem se sobrepor. Vamos aí para a nossa questão número 2. Qual o principal objetivo de Montesquieu? Lembra a ideia do Estado tripartido, dos 3 poderes que a nossa Constituição está aqui, ó, pegando como base, para teorizar, isso é, para imaginar a separação entre os poderes. Então, vamos lá. A gente está falando de Montesquieu e da separação dos poderes, certo? Qual que era o objetivo dele? Concentrar todos os poderes na mão de um único indivíduo? Não, gente. Era exatamente o contrário. Montesquieu viveu na França durante o período absolutista. No período absolutista, o rei concentra todos os poderes. O Montesquieu ele queria exatamente evitar isso, tirar os poderes da mão de uma pessoa só. Então não é a letra D. Vamos para a letra C. Diminuir as injustiças sociais por meio de um sistema corrupto. Olha aqui as palavrinhas. O que é um sistema corrupto? É um sistema onde as pessoas tiram proveito umas das outras. Você vai diminuir as injustiças sociais, isso é, as diferenças entre os ricos e os pobres, entre os gordos e os magros, entre os negros e os brancos, através de um sistema que tira proveito das pessoas? Não. Então não é a letra C. É só ir por eliminação. Vamos para a letra B. Ampliar a corrupção e o abuso de poderes. Gente,
Corrupção é quando uma pessoa utiliza de algo que é de todos para o bem próprio. Vamos dar um exemplo prático disso daí. Vamos imaginar que num determinado município tem aí um funcionário público, ou um vereador, ou um prefeito, que utiliza das coisas que são de todos para o benefício próprio. Um exemplo prático disso daí. Vamos falar que o prefeito de uma determinada cidade pega o carro do município e usa para fazer uma viagem particular. Isso é um mau uso de um bem público. Logo, isso é um exemplo de corrupção e abuso de poderes. O que o Montesquieu quer quando ele separa entre legislativo, executivo e judiciário? Quer que um fiscalize o outro, para que esse indivíduo não exerça o poder dessa determinada forma. Então não é a nossa letra B. Vamos para a nossa letra A, que foi a última que sobrou. Evitar a corrupção. Ele quer combater a corrupção e o abuso de poderes. É esse caso. Se, por exemplo, o legislativo, os vereadores, ficam sabendo que o prefeito, o cara do executivo, lembra, o legislativo são os vereadores. Vamos pensar no nível de uma pequena cidade do interior. Tá? O legislativo são os vereadores. O executivo é o prefeito. O judiciário é o juiz, o promotor e assim por diante. Então vamos lá. Vamos falar hipoteticamente que o prefeito dessa cidade X, está envolvido em atos de corrupção e de abuso de poderes. Ele está pegando as coisas da prefeitura para si, ele não está cumprindo as leis e está utilizando, por exemplo, da guarda municipal para impor a sua vontade contra a população. Qual é a função do legislativo e do judiciário? Impedi-lo. Então eles vão utilizar outros aparatos, o aparato legal, do direito. Aí tem várias formas. Você pode fazer o impeachment, você pode utilizar a Polícia Federal e assim por diante para combater o poder executivo. E aí o que acontece se é o legislativo que faz isso? Aí o executivo e o judiciário se juntam contra o legislativo. E se é o judiciário que faz isso? Aí quem faz o controle do judiciário, ao menos em tese, deveria ser o poder legislativo. Ele faz leis para que o judiciário seja obrigado a cumpri-las. Então, a ideia do Montesquieu era evitar a corrupção e evitar o abuso de poderes. É a nossa letra A. Vamos para a nossa questão número 3. As responsabilidades dos poderes executivo e legislativo são, respectivamente, em ordem, implantar a tirania e criar sistemas de corrupção. Tirania é quando uma pessoa só manda. Corrupção é quando a pessoa pega o que é de todo mundo e usa só para si. Isso é uma função do governo, gente? Não. Então aqui, letra D já está errada. Mediar os impasses entre os demais poderes. Não, isso é uma função do judiciário. Quando há uma disputa entre legislativo e executivo, normalmente quem faz a arbitragem é o poder judiciário. Letra B. Elaborar leis e executar leis. Continuando, a gente tem aqui na nossa questão 3, então, as letras A e B. Vamos lá. A gente está falando das responsabilidades do Poder Executivo e do Legislativo, certo? Só que a gente está falando delas respectivamente, isso é em ordem. Então, elaborar leis é uma atribuição do Poder Executivo? Executar leis é uma atribuição do Poder Legislativo? O próprio nome já diz aqui nessa segunda. Executar leis é uma função de quem? Do Poder Executivo. Então, automaticamente, embora sejam responsabilidades tanto do Legislativo quanto do Executivo, elas não estão na sua ordem respectiva. Então, não é a letra B. Vamos na letra A só para confirmar. Executar leis é uma atribuição do Poder Executivo? O próprio nome já disse. Executar leis. E do Legislativo? Legislar, que nada mais é do que elaborar leis.
Questão 4. Sobre as revoluções de 1848, podemos afirmar, tá, que elas ocorreram no Brasil lideradas pelo movimento Antifa e pelo movimento Black Lives Matter. 1848. E esse tipo de movimento está acontecendo no Brasil contemporâneo, isso é, nos dias de hoje. Então não pode ser a nossa letra D. Questão C. Estavam ligadas ao combate à escravidão liderada pela Inglaterra. Em momento nenhum. Para começar, aqui em 1848, a Inglaterra nem tinha esse interesse todo em combater a escravidão ainda, tá? Isso daí vai a partir de 1850, 55 e aí por diante. E aí, as revoluções de 1848 que ocorrem na Europa, elas não têm nada a ver com isso. Então, não seria a nossa letra C. Letra B. Tinha como principal objetivo instaurar, isso é, colocar monarquias absolutistas. Em 1848, depois da Revolução Francesa. Tudo que acontece depois da Revolução Francesa está justamente contra as monarquias absolutistas. Então, ó, não era um objetivo das revoluções de 1848. Se vocês tivessem lido o material, a última aula, vocês veriam exatamente que está falando o que eu estou aqui explicando. Letra A. Ocorreram na Europa, sim, e tinham um cunho liberal, nacional e social. Corretíssimo. Inclusive é exatamente esse termo que está na apostila. Era só ter lido. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Por último, entre as grandes capitais europeias atingidas pelas revoluções de 1848, podemos destacar. Vamos lá. Aqui, gente, nem precisava de conhecimento de história. Se você conhece geografia, você já mataria essa questão. A gente tem aqui na nossa letra D, Washington, Tóquio e Pequim. Nenhuma dessas três cidades fica na Europa. Pequim e Tóquio ficam na Ásia e Washington na América. Washington, capital dos Estados Unidos, Tóquio do Japão, Pequim da China. Então, a nossa letra D está errada. Letra C, Londres, Assunção e Moscou. Novamente, geografia aplicada. Moscou fica na Europa, Londres na Europa, Londres na Inglaterra, Moscou na Rússia. E Assunção? Assunção fica na América. Assunção, para quem não sabe, é a capital do Paraguai. Aquela música galopeira está falando justamente em Assunção do Paraguai. Letra B. Paris, Buenos Aires e Brasília. Novamente, geografia aplicada. Brasília fica onde? No Brasil. E o Brasil fica em qual continente? Continente americano. Se a gente está falando de capitais europeias, logo se tem Brasília já está errado. Mas vamos lá, vamos continuar a eliminação. Buenos Aires. Buenos Aires é a capital de qual país? Argentina. Argentina é vizinha do Brasil. Logo fica em qual continente? Continente americano. Então, não pode ser Buenos Aires. A gente está falando de capitais europeias. E Paris? Paris fica na Europa, mas a alternativa, ela está falando de apenas capitais europeias. Aqui tem duas que não são, então não pode ser a letra B. Por último, e a única que tem 3 cidades europeias. A gente está falando do quê? Capitais europeias. Presta atenção na pergunta. O que a pergunta está te pedindo? Tem aqui Paris, Viena e Berlim. Tá? Paris na França, Viena na Áustria e Berlim na Alemanha. Naquela época, Viena era talvez a principal cidade da Europa continental. Ela era a sede do Império Austro-Húngaro. E Berlim era a capital do Reino da Prússia, que posteriormente, em 1871, vai se transformar em Alemanha. Então a alternativa correta é a letra A. Berlim, Viena e Paris. Tá bom? Então, ó, das nossas 5 questões, as 5 questões corretas são a letra A. Questão 1, Constituição do Brasil. 2, evitar a corrupção. 3, executar e elaborar leis. 4, ocorreram na Europa e tinham cunho liberal, nacional e social.
e 5 Berlim, Viena e Paris. Tá bom? Boa semana para vocês.